Salve turma, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui para falar de folclore brasileiro. Vocês vão conhecer em detalhes toda a história do Curupira, a entidade mais antiga do folclore e mitologia indígena brasileira. Mas e aí? Me diz aí o que vocês acharam do Curupira de Cidade Invisível. Eu realmente curti muito o visual dele. E mais uma vez, repito, se você ainda não viu a série, meu amigo, minha amiga, você não sabe o que tá perdendo. Só sei de uma coisa, eu tô louco pra segunda temporada. Mas vamos lá. Muita gente conhece o Curupira como um defensor das florestas. E de fato ele é, né? Porém ele é bem mais do que isso. Ele é uma entidade de cabeça quente. Literalmente, né? Não é bem assim nas origens ali do Curupira. Mas falando sério, ele é genioso e vingativo, podendo ser extremamente hostil com pessoas que não lhe tratarem com o devido respeito. Então se você estiver passeando aí na mata, trombar com o Curupira, respeito o cara, hein? Senão tá lascado. Como vocês viram lá na série, ele é bem poderoso e capaz de grandes proezas. Ele protege tanto a mata dos humanos e dos desastres naturais, como também protege os humanos, impedindo que entidades invadam o mundo dos homens e também outros animais selvagens. Essa criatura usa de 1000 artimanhas para enganar a percepção dos caçadores, usando gritos, gemidos ou fazendo com que eles pensem que estão na trilha de um animal selvagem, só que na verdade estão perseguindo o próprio Curupira, que faz com que eles se percam na floresta. Ele também encanta os caçadores para que eles andem em círculo e não consigam achar a saída da mata. E isso é só a parte mais condolente dele, pois ele também pode ser bem cruel e violento. Mas uma pergunta que muita gente faz é: quem diabos é o Curupira? De acordo com a lenda, turma, essa criatura é descrita como um menino ou um homem pequeno ou um anão. Ele tem cabelo de fogo ou cabelos vermelhos e os pés virados para trás para confundir os caçadores. Ele pode ser bem perigoso. O Curupira, turma, é uma criatura de personalidade bem complexa. Muitas vezes ele aparece como um justiceiro, defendendo a natureza dos caçadores e seringueiros, e agindo de forma impiedosa com quem maltrata sua casa. E ele era realmente muito temido tanto pelos índios quanto pelos navegantes, que o consideravam extremamente perigoso e por isso sempre ofereciam fumo e cachaça para tentar agradá-lo. E o motivo de tanto medo do Curupira é porque ele não só faz as pessoas se perderem na floresta, mas também pode torturar e matar a quem o desrespeitar. A lenda também conta que o Curupira rouba crianças, levando-as para a floresta para brincar com ele. Ele enfeitiça esses jovens que fogem com ele e só retornam depois de 7 anos, quando começam a se tornar adultos e não são mais interessantes para a criatura. E assim, turma, apesar do medo e fascínio que ele desperta, a história do Curupira pode ser resumida como um mito de proteção da natureza. Pronto, acabou o vídeo. Mas não, esse ser representado por um menino ou um anão é uma força sobrenatural, quase divina, que defende as plantas e os animais da caça, da pesca e da extração de recursos feita pelos homens. E por isso foi tão importante na época dos descobrimentos, quanto ainda é hoje, sendo uma marca inesquecível na cultura brasileira e especialmente útil para a conscientização ambiental em crianças e adultos. Como já falei aqui no canal em outros vídeos, vocês têm noção de como o ser humano está destruindo a natureza? Da progressão dessa destruição? Se você começar a pesquisar esse assunto na internet, você vai ver como é insano o que os homens, o que nós estamos fazendo com a natureza. Então mitos como o Curupira são muito importantes para a nossa conscientização. Mas deixando esse assunto triste, porém importante de lado, como eu disse antes, a lenda do Curupira, turma, aterrorizava os indígenas. Eles morriam de medo dele. E os relatos realizados por cronistas portugueses de séculos passados demonstram isso.
Os indígenas consideravam que cadáveres que fossem encontrados na floresta eram de pessoas que tinham sido alvo do Curupira, porque ele poderia matar aqueles que a prejudicavam. De toda maneira, para prevenir-se do Curupira, os indígenas ofertavam presentes a esse protetor da natureza, tais como flechas, penas e outros tipos de artifícios produzidos por eles. Dois presentes que o agradavam muito, de acordo com a lenda, era cachaça e fumo. Tá, Johnny, você falou, mas qual é a origem da lenda do Curupira? O Curupira é protagonista de uma lenda surgida entre os povos indígenas, obviamente, mas é impossível decifrar quem a criou e quando surgiu. O que sabemos é que essa história é uma das mais antigas do nosso folclore. Para fins de comparação, a lenda do Saci surgiu no final do século XVIII, enquanto a lenda do Curupira já era conhecida dos portugueses no século XVI. E o primeiro a citá-la foi um padre jesuíta chamado José de Anchieta, que estava estabelecido em São Vicente em 1560. Em seu relato, ele falou de um certo demônio que os indígenas chamavam de Curupira e que castigava com frequência aqueles que entravam no mato, e alguns desses chegavam a ser mortos. A herança indígena na lenda do Curupira começa pelo próprio nome desse ser, já que o termo vem do tupi e a tradução desse nome, porém, é alvo de polêmica, uma vez que diferentes estudiosos chegaram a diferentes conclusões a respeito de seu significado. Então a teoria mais aceita é a de que o termo significa corpo de menino, em referência ao fato do Curupira ter o corpo semelhante ao de uma criança ou de um anão. Ele é uma criatura pequena. E outros relatos sobre a aparição do Curupira foram realizados por portugueses no século XVI, XVII e XVIII, o que reforça o fato de que essa lenda era difundida de norte a sul do território brasileiro. Na medida em que essa lenda se espalhou, foi sendo conhecida por outros nomes e ficou associada com outras figuras do nosso folclore. No centro do Brasil, por exemplo, o Curupira é conhecido como Caipora, embora a Caipora seja na verdade outra entidade. E existem folcloristas que afirmam que a lenda do Curupira surgiu nos Nauas, povo indígena do norte do Brasil, e foi se espalhando até chegar aos Tupis e aos Guaranis. E para os indígenas, o Curupira é mais do que uma entidade do folclore, mas uma criatura viva e divina, com a nobre função de proteger as florestas do Brasil a todo custo e sem piedades. E lá no passado, turma, para os índios e bandeirantes, o Curupira era considerado uma criatura perigosa, demoníaca, maliciosa e muito temida. Mesmo com todas as suas qualidades, ninguém queria se encontrar com ele. Isso porque esse personagem esteve associado a muitos casos de violência, abuso, rapto e horror psicológico. E para encerrar, um fato interessante é que a presença do Curupira poderia ser notada por meio de um assobio constante e contínuo que atormentava aqueles que entravam na floresta. E uma característica, e talvez o ponto fraco do Curupira, é a sua grande curiosidade. Assim, a lenda adverte que para escapar de suas armadilhas, a pessoa deve fazer um novelo com cipó e esconder bem a ponta. E isso deixa o Curupira tão curioso que ele se senta para desfazer o nó e acaba esquecendo da pessoa, que acaba se livrando do encanto e consegue encontrar o caminho para casa. E aí, turma, já pensou em encontrar com Curupira na mata? Cê é louco. E essa é a origem do Curupira. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui para apoiar o canal. E se você é novo por aqui, se inscreve para não perder nenhum vídeo. Como disse no vídeo anterior, eu tenho vários vídeos aqui no Paint para vocês e vocês vão gostar muito. Então fiquem ligados aqui no canal que o próximo vídeo vai ser uma grande surpresa. Desejo tudo de bom e melhor a todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, turma!